Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Rafaela e hoje eu convido vocês para a nossa aula de revisão de ciências, onde nós iremos relembrar um pouquinho sobre reprodução e o desenvolvimento dos seres vivos. Sejam muito bem-vindos à nossa revisão e aproveitem bastante. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Nós vimos durante as aulas, na verdade, né, que a reprodução ela é uma das etapas do ciclo de vida de todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles reproduzem. Essa é uma das características dos seres vivos. E é um processo importante porque vai garantir com que a espécie ela permaneça viva, garante a manutenção da existência das espécies. Dessa forma, por mais que ocorra de diferentes maneiras, todos os seres vivos, eles se reproduzem. Nós não podemos falar de reprodução sem falar do material genético, que é a partir dele em que nós vamos encontrar as características genéticas, características essas que são transmitidas de geração a geração. Falando de material genético, logo nós lembramos de um conceito fundamental dos seres vivos, que são as células. Nós sabemos que todos os seres vivos são constituídos por células. Uma das características básicas que fazem com que a gente consiga diferenciar um ser vivo de um ser não vivo é a presença de células. Uma célula eucariótica, como a que vocês podem visualizar aqui, ela é constituída basicamente pela membrana plasmática, o citoplasma, com as suas organelas, cada uma desempenhando diferentes funções, e o núcleo, que nos seres eucariontes o núcleo é delimitado por uma membrana. No núcleo da célula, nós vamos encontrar o material genético, que nos seres eucariontes recebe o nome de DNA. O material genético ele é responsável pela hereditariedade, que consiste na transmissão das características das cargas genéticas que são passadas de geração a geração. Aqui, no núcleo da célula, a molécula de DNA ela encontra-se associada a proteínas específicas. Essas proteínas recebem o nome de cromatina. Em alguns momentos da vida da célula, como durante a divisão celular, que eu vou mostrar mais à frente, essa cromatina ela passa a adquirir uma forma bastante condensada, passando assim a se chamar de cromossomo. E é aqui no cromossomo que nós vamos encontrar o DNA. O DNA ele apresenta duas fitas unidas, formando assim uma espiral, que nós denominamos de dupla hélice. É conhecido também como a molécula da vida. Em nossas aulas, não sei se vocês lembram, mas nós falamos sobre reprodução e que os seres pluricelulares eles realizam a reprodução sexuada, que é a reprodução onde há troca de gametas. E os seres que realizam a reprodução sexuada apresentam dois tipos de células: as células somáticas, que são aquelas células que formam o organismo, e as células reprodutivas, que são aquelas células responsáveis pela reprodução sexuada. Essas células também são chamadas de células sexuais ou gametas. Estão lembrados? Então, falando em reprodução, nós não podemos deixar de falar do processo de divisão celular. Sabemos que as células, elas se dividem
E essa divisão ela pode ocorrer por duas formas, por mitose, nessa primeira imagem aqui, ou por meiose. Na verdade, elas ocorrem de duas formas, mitose e meiose. Nós sabemos que para crescer e se desenvolver, também para reparar os ferimentos, os seres vivos pluricelulares, eles vão precisar de novas células. E essas células, elas serão produzidas a partir do processo de divisão celular, que é esse primeiro processo aqui, que recebe o nome de mitose. Um exemplo bem simples é quando nós nos cortamos, quando temos algum ferimento. Com o tempo, esse ferimento ele vai passar, pelo processo de cicatrização até dar lugar às células novas que vão crescendo e ali se formando, até aquele ferimento estar totalmente cicatrizado. Então, essa cicatrização, essa reparação dos ferimentos, a mitose é responsável por ela. Nós sabemos também que os seres vivos, eles produzem células específicas para a reprodução, que são as células sexuais ou os gametas. E isso ocorre por meio da divisão celular, que recebe o nome de meiose, em que tem as diferentes fases. Nós vamos, aqui no próximo slide, ver um videozinho só para relembrar um pouquinho sobre esses conceitos de mitose e meiose. O objetivo da mitose é criar duas células geneticamente iguais. As células têm que duplicar seu material genético. Essas cópias irão se separar e formar duas novas células. Já o objetivo da meiose é produzir 4 células diferentes, com metade do número de cromossomos. A meiose inicia-se da mesma forma que a mitose. Uma célula tem que duplicar seus cromossomos. Após isso, o processo será diferente. Durante a prófase, o par homólogo irá trocar pedaços de cromossomos para poder criar variações genéticas. Os pares homólogos se dividirão na primeira divisão, mas na segunda divisão, as cromátides se separam, resultando em cromossomos individuais. Este processo resulta em 4 células totalmente diferentes, com metade do número normal de cromossomos. Células com metade do número de cromossomos têm uma função muito importante para a continuidade da procriação. Para que o esperma do pai e o óvulo da mãe gerem um bebê normal, cada um deles tem que contribuir com a metade dos cromossomos. O espermatozoide e o óvulo são haploides, o que significa que eles têm metade da quantidade normal de cromossomos. Células haploides são representados pela letra N. No caso dos humanos, o espermatozoide tem 23 cromossomos, e o óvulo também contém 23. Quando eles se juntam, criamos um zigoto com 46 cromossomos, ou seja, 2N, ou diploide. Diferentes animais e plantas terão suas células diploides, com quantidades diferentes de cromossomos. A mosca da fruta tem 8 cromossomos. Um caracol tem 24. Um galo tem 78. Uma borboleta tem 380. A língua de cobra, como é conhecida, possui o maior número de cromossomos totais conhecidos, com 1260 cromossomos. As células somáticas, que são diploides, são todas as células do seu corpo, exceto as células sexuais, ou seja, o óvulo e o espermatozoide, que são células haploides. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, para que possamos continuar gerando esse tipo de conteúdo. Obrigado, e até a próxima. Então, relembraram? Entenderam? Está mostrando aí esses dois processos de divisão celular, a mitose e a meiose. No caso da mitose, uma célula mãe, ela vai dar origem a 2 células filhas idênticas a ela, enquanto que na meiose, a célula mãe, no final do processo, ela vai dar origem a 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula que a gerou. Aqui nós temos alguns exemplos com imagens meramente ilustrativas que mostram mitoses e meioses. Na imagem A, tendo em vista o que nós acabamos de relembrar
Em sua opinião, nós temos um exemplo de mitose ou de meiose? Muito bem, eu sei que você acertou e que você disse que aqui nós temos uma mitose, onde uma célula-mãe está dando origem a duas células filhas idênticas a ela. Na imagem B, vocês acham que nós temos uma meiose ou uma mitose? Muito bem, nós temos uma meiose. Já está fácil, né? Dizer o que nós temos na imagem C e na imagem D. Na imagem C, nós temos uma meiose e na imagem D, uma mitose. Então, aqui nós temos esses diferentes processos de divisão celular que estão envolvidos, né, na reprodução. Entenderam? Relembraram? Espero que sim. Então, galerinha, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham relembrado, tenham entendido. Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Estou longe, mas ao mesmo tempo estou perto. Não hesitem em perguntar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.